Curva a sua fronte diante do Senhor. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por esse tempo que escolhemos estar na Tua casa de oração para cultuar junto ao Teu povo, Senhor. Te agradecemos também por aqueles que nos acompanham de outros lugares, através da internet, que a Tua bênção chegue a cada um deles também. Pedimos que o Senhor abençoe as crianças no culto infantil. Pedimos que o Senhor abençoe os aniversariantes dessa semana, tanto de nascimento como casamento. Te agradecemos os dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da Tua obra. E pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, as crianças podem ir. Temos berçário e culto infantil, e tem ar-condicionado lá para eles também. Tem mais um tocador aqui hoje, aí, querendo tocar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. A partir do verso 41, Lucas 19, 41, diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz! Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Que o Senhor nos abençoe e aplique essa palavra aos nossos corações. Amém? O pranto de Jesus. Chorar não é um sinal de fraqueza. Isso aí antigamente falavam-se muito nisso, né? O choro é uma bênção que Deus nos dá para aliviar nossa alma. E nós vemos muitos homens e mulheres de Deus chorando. E o Novo Testamento registra 3 ocasiões em que Jesus chorou. Ele chorou aonde, gente? Por ocasião da morte de Lázaro, né? A doença e a morte de Lázaro. Ele chorou no Getsêmani. Se você tem dúvida, Hebreus 5:17. E orou sobre a cidade de Jerusalém, ali olhando a cidade de Jerusalém, especialmente vendo como aquela cidade foi impenitente, como aquela cidade não o reconheceu como Messias. E Jesus então verteu em lágrimas. A palavra que é usada aqui, queridos, no original, aklausen, não é apenas um derramar de lágrimas. É impressionante. É um choro, é um pranto de soluçar, audivelmente. Jesus olha para a cidade e entra num pranto, olhando aquela cidade, com soluços e gemidos. Ele desceu do Monte das Oliveiras e então observa a magnífica
cidade. Estava chegando a época da Páscoa. E a cidade estava completamente cheia. Era a festa mais concorrida em Jerusalém. E calcula-se que havia 5 vezes mais número normal de habitantes de Jerusalém. Realmente a cidade tomada. E Jesus chora ao ver aquela cidade. Então, arrumou um jumentinho, profecia de Zacarias 9:9, e Jesus então vai entrar na cidade. A multidão gritava, você lembra que colocavam galhos de árvores, ramos, e às vezes a própria roupa para Jesus passar por cima, pisar, e um coro cantava. Jesus sabia que essa mesma multidão que gritava hosana nas alturas, não ia demorar muito e ia gritar crucifica-o, crucifica-o. Jesus sabia que aqueles louvores e vivas eram da boca para fora, não era de coração. Jesus sabia que aquela alegre procissão, quando ele estava entrando em Jerusalém, ia se transformar numa triste procissão na via dolorosa, quando ele estaria carregando a cruz e o seu sangue sendo derramado, e ele então indo em direção ao Calvário. Jesus sabia de tudo isso. O único louvor sincero ali era das crianças, e Jesus viu isso. Jesus então olha para essa situação toda, queridos, e se verte em lágrimas, em soluço, em pranto, um pranto dramático. Eu quero tirar algumas lições desse texto, mostrando que, de uma certa forma, Jesus continua chorando. Quais foram os motivos que levaram a Jesus chorar? Então, deixa a Bíblia aberta aí. Nós vamos tirar 3 lições importantes aqui. A primeira, Jesus lamenta e chora por aqueles que não conheceram a paz. Olha só, o versículo 41 e 42. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você conhecesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Eu destaco 2 coisas aqui rapidamente. Primeira, a ignorância, a falta de conhecimento. Se você soubesse, se você conhecesse. Eles conheceram aquele que trabalhava na carpintaria, mas não conheceram o Messias. Eles não conheceram Jesus como Messias. Ignoraram aquele que seria chamado, que foi chamado, melhor dizendo, o Emanuel de Deus, o Deus presente. Conhecimento. E o profeta Isaías, 700 anos, ele profetizou assim, capítulo 1, verso 3: o boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. E lá em João capítulo 1, verso 10 e 11, diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Jesus chora por isso. Jesus lamenta. Jerusalém, a cidade dos mestres, dos escribas, dos profetas, não buscou a Deus, desprezou a palavra de Deus, viu a luz, mas rejeitou a luz e preferiu as trevas. E ainda hoje isso continua acontecendo, irmãos. As pessoas até enxergam, mas não reconhecem.
elas veem a luz, mas preferem as trevas. Elas ouvem do Evangelho de Jesus, elas ouvem a verdade, elas ficam sabendo das manifestações de Deus e sabem que o único caminho é Jesus, mas elas não se manifestam. As pessoas preferem continuar com a sua vida errada, com seus pecados preferidos, desprezando a mensagem de salvação, desprezando o Salvador. Por isso Jesus continua lamentando. E outro destaque que eu faço aqui, ainda nesse verso 42, ele fala de falta de paz. Falta de paz, falta de conhecimento dessa paz. Jerusalém significa cidade da paz. A cidade da paz não conheceu a paz. A cidade da paz não conheceu o príncipe da paz, que Isaías profetizou. Capítulo 9, o verso 6, parte B: o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eles não conheceram o príncipe da paz. E mais à frente, no capítulo 57, verso 20 e 21, Isaías continua dizendo: mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Para aqueles que rejeitam Jesus, não há paz. E Jesus está dizendo aqui, chorando: se eles conhecessem a paz, o príncipe da paz. Irmãos, quando nós pensamos nos acontecimentos desses dias, eu acho que Jesus continua chorando por falta de paz, paz entre as nações, paz dentro de casa, no lar, na sua família, na minha família. Quantas pessoas que estão sofrendo, sabe por quê? Não conhecem a paz. Ouvem falar, imaginam como seja, mas não desfrutam dessa paz. Conhecem bem ofensas, violência, desprezo, intolerância, agressões, falta de amor, falta de respeito, falta de diálogo. Isso está acontecendo em muitos lares. Os filhos estão presenciando mentira, traição, hipocrisia, ódio, egoísmo, vícios, idosos sendo desprezados, maltratados, esquecidos. Queridos, é isso que muitos lares estão vivenciando. Quantos filhos não têm em casa um exemplo de mãe? Quantos filhos não têm em casa referência de pai? E sofrem por isso. E são traumatizados por isso. Quanta coisa acontecendo dentro da própria casa. Violência, abusos. Uma moça um dia me procurou e me disse: pastor, eu tenho muita raiva do meu pai. Talvez seja ódio do meu pai. Por aquilo que ele me fez. E eu, para puni-lo, eu me entrego a todos os meus namorados.
eu me prostituo com os meus namorados, eu me envolvo com vícios. Fui criada na igreja, mas minha vida é assim. E eu continuei conversando com ela, né? Que ela não podia continuar se punindo, ela estava se punindo. E quanta gente está assim, irmãos? Problemas dentro de casa. E o pior, são da igreja. Muitos frequentam a igreja, participam de igreja. Mas o lar não conhece paz. Não sabe o que é paz de verdade. Queridos, Jesus está chorando por causa desses lares que vivem de aparência. Aparência de felicidade, aparência de religiosidade, de cristianismo. Assim era Jerusalém, irmãos. Tinha sacerdotes, profetas, escribas. Eles estavam no templo, cuidavam do templo, das cerimônias, dos sacrifícios e do altar. Mas era uma religiosidade sem vida, sem paz de verdade, sem a felicidade verdadeira. Nicodemos é um exemplo, João capítulo 3, um homem culto, influente, mestre da lei, religioso exemplar. Mas ele foi procurar Jesus de noite, por ser uma pessoa tão conhecida e influente, foi procurar Jesus talvez com vergonha, não sei, o texto não diz, porque faltava paz, sentido real na sua vida. E Jesus disse para aquele religioso, o que talvez não, que não disse para muitos pecadores, muito pecadores, ele disse para este homem: preciso, é o quê? Nascer de novo. Ele está falando para um religioso, para um mestre. É preciso nascer de novo, da água e do Espírito. Um jovem, muito religioso também, que guardava muitos mandamentos desde cedo, queria a vida eterna, queria a paz, a salvação, e Jesus disse uma coisa interessante para ele: falta a você uma coisa. Falta a você uma coisa. Ter Jesus como tesouro maior, como bem maior, como a razão de viver maior. Mas ele não queria abrir mão das suas riquezas, da vida aqui, pela eternidade. E ele saiu triste, deu as costas para Jesus. Falta uma coisa. O que está faltando para você? O que está faltando para você? Quantas pessoas estão desprezando Jesus por causa de coisas banais, que vão ficar aqui. Por causa de gente, por causa de relacionamentos errados, por causa de vícios,
por causa de prazeres que passam em vão, estão desprezando Jesus, dando as costas para Jesus. Às vezes por causa de uma tradição religiosa da família, desprezam Jesus. E Jesus continua dizendo: falta você uma coisa. Aquilo que é mais importante de tudo. Abrir o coração para Jesus reinar. Ser o motivo, a razão da sua vida. O propósito da sua vida. Falta você uma coisa. Será que está faltando você uma coisa? Será que o seu lar precisa do príncipe da paz? De verdade? Segundo lugar, veja aí, volte ao texto, versículo 43 e 44. Jesus lamenta e chora por aqueles que têm um futuro infeliz. Veja bem. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. Vão arrastar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra. Jesus olha para a cidade e vê o amanhã. Vê o que vai acontecer com aquelas pessoas, com toda aquela gente. Ele vê o futuro da cidade, o futuro das pessoas, e Jesus chora. O pranto de Jesus é audível. Porque ele está vendo o que vai acontecer. E no ano 70, o general romano Tito Vespasiano invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém. Primeiro fez o cerco, ninguém podia entrar nem sair. As pessoas começaram a morrer de fome, de peste e de todos os outros problemas, e depois ao fio da espada. Calcula-se que 600.000 pessoas. Quando eles entraram na cidade, eles viram montanhas, montes assim, de corpos em decomposição. E destruiu a cidade. Destruíram a cidade, não ficou pedra sobre pedra, exatamente como Jesus falou. Jesus vê o seu amanhã. Jesus sabe o que vai acontecer com você daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 30, 40, 50 anos. Jesus vê o final, a eternidade, onde você estará. Jesus chora, irmãos. Jesus continua chorando, irmãos. Porque Ele está vendo. Ele está vendo o que vai acontecer com você, com a sua família, com o seu casamento, com seus filhos, com seus negócios. Ele sabe dos inimigos, Ele sabe dos problemas, Ele sabe das enfermidades que poderão surgir, das decepções. Ele sabe o quanto as pessoas estão infelizes, sofridas, abafadas, estressadas, sem paz, sem alegria, sem perdão, sem salvação, sem sentido na vida. E Ele sabe como isso vai continuar.
na vida de muitas pessoas. E ele vê um futuro sombrio, triste. E ele chora. Mas Deus não quer isso, não. E Jeremias expressa muito bem isso. Ele diz assim no capítulo 29, verso 11: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Olha só. Jesus está olhando para frente, para o futuro. Esse texto mostra também isso. Jesus quer mudar isso. Ele está vendo o que vai acontecer com você. Mas Ele quer mudar isso. Ele não quer que seja um futuro de tristeza, de dor, de decepção. Por isso Ele quer mudar o rumo da sua vida. Jesus viu Jerusalém, ofereceu a saída, mas ela se tornou uma cidade impenitente, isto é, que não se arrependeu. Viu o caminho da salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eles não ouviram isso. Eles rejeitaram o Salvador. Eu espero que isso não aconteça com você. Que você jamais rejeite aquele que morreu na cruz por você. E por último, Jesus lamenta e chora por aqueles que perderam as oportunidades que Deus deu. Verso 44, veja aí, termina assim, ó: porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Olha só. Não reconheceu o tempo da visita do Senhor. Ah, irmãos, que tristeza para Jesus. O próprio Filho de Deus, entre eles, pregando, ensinando, curando. A visitação do próprio Deus, é Deus conosco. E a cidade não reconheceu. Jesus se fez carne, habitou entre nós. E habitou entre eles. E não foi reconhecido como o Filho de Deus, o prometido de Deus, o ungido de Deus, o Messias de Deus. Jogaram fora todas as oportunidades que tiveram de reconhecer isso. Lucas capítulo 13, verso 34, olha que Jesus diz sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas. Mas, o que está dizendo aí? Vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Eu tentei, mas vocês não quiseram. Vocês matam os profetas, apedreja os que Deus enviou. Mas Jesus queria perdoá-los. Jesus queria não levar em conta nada daquilo se eles aproveitassem aquele momento da graça de Deus. O amor de Deus é tão grande que Ele não ignora o que nós fizemos de errado, mas enviou Jesus, o Senhor, Deus enviou Jesus, seu próprio Filho, para morrer pelos nossos pecados, para levar a culpa que estava sobre nós. E Deus jogou sobre Jesus, sobre o seu Filho, para nos perdoar, irmãos, para perdoar todas as pessoas que reconhecessem Jesus como
o Salvador, o Senhor de sua vida. Não importa o que elas tinham praticado. Você lembra quando aquela mulher foi apanhada em adultério e que os religiosos queriam apedrejá-la? E Jesus disse: quem de vocês não tiver pecados, atire a primeira pedra. E todo mundo saiu. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Oportunidade. Oportunidade de reconhecer Jesus. Oportunidade, quando Jesus estava na cruz, entre dois ladrões, um para de blasfemar, porque os dois blasfemavam, um diz: o que eu estou fazendo? Eu mereço. Repreendeu o outro, nós merecemos estar aqui. Esse não. Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oportunidade. Mas aqueles de Jerusalém, a maioria não aproveitou a oportunidade. Jesus está dizendo: eu quero, mas você quer? Eu tento, mas você não me dá importância. Eu te aviso, mas você não dá atenção. Eu estou falando, mas você não me ouve. Eu insisto com você, mas você não liga. Eu estendo a mão para você, mas você me dá as costas. Eu tento te abraçar, mas você se esquiva. Eu quero demonstrar meu amor por você, mas você rejeita, você não se toca. Eu choro, mas você não liga. Eu te dou oportunidades e você desperdiça todas elas. Foi assim na época de Noé, irmãos. Foi assim lá no Egito. Foi assim em Sodoma e Gomorra. E será assim como em Jerusalém, no juízo final. Exatamente assim. E aí, queridos, não haverá mais oportunidade. Jesus está dizendo assim, as oportunidades terminaram. Quantas vezes eu tentei? Se ainda hoje, olha que Jesus está falando, irmãos, se ainda hoje você pudesse reconhecer isso, eu mudaria a sua vida, eu transformaria a sua vida, eu perdoaria os seus pecados, eu colocaria paz no seu coração, dentro da sua casa. Se ainda hoje, porque a porta está aberta, a oportunidade está aí. E quando a pessoa rejeita diante de tudo aquilo que Jesus fez e faz, Jesus chora. Por mim, por você. Jesus continua chorando, irmãos. E chorou por Jerusalém, porque eles não conheceram a paz, o príncipe da paz. Jesus chorou e continua chorando, porque ele está vendo, ele viu o futuro de Jerusalém, o futuro sombrio, e está vendo o nosso futuro. Ele está vendo, e só ele pode mudar a sua trajetória de vida. Ele pode fazer isso, e ele quer fazer isso. E ele te dá a oportunidade hoje de fazer isso. Agora. Hoje é o dia para receber Jesus, receber o perdão, receber a paz, a alegria. Sinceramente, se eu pudesse, eu faria isso por você. E faria correndo.
Se eu pudesse fazer isso por alguns da minha família, eu faria correndo. Mas não posso. A única coisa que eu posso fazer é orar, é incentivar você, é testemunhar para você, é mostrar a você que o caminho é Jesus. Mas o passo só você pode dar. A decisão só você pode tomar. E é uma coisa simples, não é complicado. É receber Jesus como Salvador. Não tem nada de complicado. Os homens complicam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Crer é abrir o coração para Jesus e dizer: eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu decido, Senhor. As oportunidades vão acabar, irmãos. A porta da salvação, da graça, vai se fechar. Pela volta de Jesus ou pela nossa morte. Ou por você ou alguém chegar a um estado tão degradante de rejeição depois da completa iluminação do Espírito Santo e rejeitar que nunca mais você vai desejar entregar sua vida a Jesus. É o pecado imperdoável. Curva sua cabeça, por favor. Todos que estão aqui, por favor, em oração. Aqui embaixo, lá em cima. Eu quero fazer uma pergunta a você, de todo o meu coração. Com toda a sinceridade, com todo o temor a Deus, e todo o amor que há no meu coração. Você não gostaria de hoje tomar uma decisão, abrir seu coração para Jesus e dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo a porta do seu coração para entrar, para você fazer uma decisão de fé, de coragem, por você, pela sua vida, pela sua salvação, pela sua família. Você gostaria de tomar essa decisão? Ou se você um dia tomou e se afastou, mas quer voltar, você gostaria de hoje abrir seu coração para Jesus, de verdade? Eu gostaria muito de orar por você. Você quer? Enquanto a igreja está orando por você, levante sua mão onde você está. Só com esse gesto, levante sua mão aqui embaixo, lá em cima. Você quer entregar sua vida a Jesus agora, aí onde você está? Levante sua mão. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Você gostaria de fazer essa decisão agora? Uma criança, um adulto, um jovem, adolescente. Você que um dia fez, mas se afastou, mas quer voltar. Pastor, ora por mim. Eu quero voltar. Eu quero paz na minha casa, na minha família. Eu quero ter um lar cristão de verdade. A igreja está orando por você agora. Levante sua mão onde você está, em nome de Jesus. Você gostaria? Deus te abençoe. Pode abaixar sua mão, querido. Há mais alguém? Deus te abençoe, querido. Há mais alguém que gostaria? Levante sua mão, eu quero ver e você poderá abaixar. Você quer tomar essa decisão agora?
Só levante sua mão. Deus te abençoe lá atrás. Amém. Há mais alguém que gostaria de fazer isso? É a oportunidade que você está tendo, que Deus está lhe dando, de você entregar a sua vida a Jesus. Você quer? Nós já vamos encerrar. Deus abençoe você que levantou sua mão. Deus te abençoe, jovem. Amém. Louvado seja Deus. Há mais alguém? Lá em cima, Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Deus te abençoe também. Louvado seja Deus, jovem. Há mais alguém que gostaria de fazer essa decisão? A oportunidade que Deus está dando. Deus te abençoe, querido. Amém. Amém.